Alegra-te, Jerusalém, e vós todos. Caríssimos irmãos, para entendermos bem a liturgia de hoje, é preciso mais uma vez recordarmos que a liturgia primitiva é uma liturgia quaresmal. A liturgia da Quaresma era a preparação iminente para os catecúmenos que iriam receber, assim, na Páscoa, o santo batismo. Por isso que na epístola vemos essa realidade do batismo, a filiação divina, a igreja que é nossa mãe, e que nós somos os filhos livres pelo batismo, deixando assim a escravidão do demônio, do mundo e de toda corrupção do pecado. E no Santo Evangelho, a Santíssima Eucaristia figurada no milagre da multiplicação dos pães. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela se alegrava com os catecúmenos, pois o renascimento espiritual dos catecúmenos já estava perto, a Páscoa já se aproximavam. É a alegria maternal da igreja que se alegra com a alegria dos seus filhos ao ver a graça batismal se aproximar para a alma deles. E hoje, digamos assim, a igreja se alegra por esse domingo ser como uma Páscoa antecipada. Já começamos a sentir as alegrias da vitória de nosso Senhor sobre o pecado e sobre a morte. É como a alegria de uma criança que começa a contar nos seus dedos os dias que faltam para o seu aniversário. É a alegria dos cristãos que se alegram já a observar a Páscoa do Senhor que vem se aproximando. E para entendermos também melhor esses textos litúrgicos, é importante saber que a igreja se reunia nesse domingo na igreja da Santa Cruz de Jerusalém. É uma das basílicas mais importantes em Roma. Então, certamente por isso encontramos nos textos da missa de hoje tanta referência a Jerusalém. Então, os catecúmenos, naquela procissão, junto com os penitentes, junto com os fiéis, junto com os sacerdotes, os bispos e o Papa, eram como que introduzidos na Jerusalém da cristandade, naquela basílica, onde era uma figura da Jerusalém do alto, do céu, da eternidade. É por isso, caríssimos irmãos, que a epístola compara, sob a figura das duas mulheres de Abraão, a igreja, que é a Jerusalém do alto, e a sinagoga dos judeus, que é a Jerusalém da terra. São os filhos da escravidão, aqueles que outrora eram o povo escolhido por Deus, a raça de Deus, a herança do Senhor, e que por muitas vezes Deus, nosso Senhor, demonstrou o seu carinho, a sua proteção, o seu amor de predileção pelo seu povo. E esse povo que tantas vezes cometia o pecado da idolatria, da murmuração, se revoltavam contra Deus, apesar de tanto carinho, de tanta atenção que Deus, nosso Senhor, tinha para com o seu povo. E quando Deus visitou assim o seu povo, sabemos que nosso Senhor é filho de Davi, é da raça de Davi, que nosso Senhor nasce da Santíssima Virgem, que era judia. Nosso Senhor veio para os seus e os seus não o aceitaram, não o reconheceram, não o amaram, mas cometeram o pior dos pecados,
o deicídio, mataram a Deus nosso Senhor na cruz. Claro que não todos os judeus, muitos dos judeus se converteram, acolheram a Boa Nova, acolheram o Redentor, como os apóstolos, por exemplo, como São Paulo, por exemplo. Mas nós sabemos que os chefes, que as autoridades rejeitaram ao nosso Senhor. Aqueles que outrora eram o povo de Deus, a herança de Deus, agora são pagãos. Não tem mais sentido a existência do judaísmo, nenhum sentido mais. Por isso São Paulo vai fazer essa comparação entre a antiga aliança e o Novo Testamento, a nova aliança. Nós somos filhos da liberdade, nós somos filhos de Deus, nosso Senhor, pelo batismo. A Igreja Católica, a nossa santa religião, a verdadeira religião, se torna assim então, nos tornamos assim então pelo batismo, a família de Deus, a raça de Deus. E nesse domingo, quarto domingo da Quaresma, é muito significativo a rosa, não só a cor róseo, mas também a rosa, porque nesse domingo, desde o século X, é uma tradição em que o Papa, o Santo Padre, abençoava uma rosa de ouro, e nesse domingo ele entrava na Basílica com essa rosa de ouro na mão, e com a outra mão abençoava os fiéis. Essa rosa o Santo Padre entregava assim ao prefeito de Roma, em reconhecimento pelos serviços, pelo respeito e pela devoção ao Santo Padre. E era também costume nesse domingo os fiéis darem de presente uns aos outros uma rosa. Esse costume hoje o Santo Padre abençoa essas rosas de ouro e entrega a lugares, a autoridades, a pessoas ligadas profundamente à Igreja Católica. Lembro que o Papa Bento XVI mandou para o Santuário de Aparecida essa rosa de ouro para Nossa Senhora. Então, caríssimos irmãos, a rosa tem um significado também profundo para nós, um ensinamento, porque a rosa é a rainha das flores, mas, no entanto, mesmo sendo a rainha das flores, a rosa está cercada de espinhos. Essa aparente contradição da alegria no tempo quaresmal, em meio à penitência, em meio à dor, simboliza também para nós o sofrimento da nossa vida que está mesclado com a alegria, com o gozo espiritual que nós sentimos, de maneira especial, nesses tempos difíceis que nós vivemos de pandemia. Nós encontramos alegria, consolação em meio a tamanhas dificuldades. Bem-aventurados os que sofrem, disse nosso Senhor, porque serão consolados. A nossa alegria está fundada nessa esperança de que dias melhores virão, de que novamente poderemos estar aqui assistindo o santo sacrifício da missa, de que novamente vamos poder receber os santos sacramentos, de que novamente vamos poder viver uma quaresma como nós desejaríamos. Mas, caríssimos irmãos, olhemos para a vida dos santos. Quanta alegria os santos encontravam nos sofrimentos. Dizia o Santo Padre Pio, o sofrimento é o meu pão de cada dia. Eu sofro quando não sofro. Os santos entenderam perfeitamente que existe alegria no sofrimento. Senhor, quando nós nos unimos à nossa dor, aos sofrimentos da paixão, aos sofrimentos redentores de nosso Senhor, esse sofrimento se torna sobrenatural.
Veja Jó, que perdia tudo, e mesmo assim continuava encontrando alegria em louvar a nosso Senhor, a Deus nosso Senhor. Os apóstolos que encontravam alegria em estar nas prisões, em sofrerem todo tipo de perseguição por causa de nosso Senhor. Então nós devemos aprender a sofrer, a carregar a nossa cruz. E os sofrimentos que mais agradam a Deus, nosso Senhor, são os sofrimentos que Ele mesmo nos envia no mistério da sua providência. Tudo aquilo que Deus permite que nós soframos, e nós vamos conformando a nossa vontade com a vontade de Deus. Sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar, mas fundindo o nosso coração no coração chagado, sofredor de nosso Senhor, nós vamos fazendo também do nosso sofrimento redenção para a nossa vida. Eu gostaria de ler para os senhores o que escreveu São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís Maria Grignon de Montfort nós conhecemos, é o grande santo mariano que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tornando assim popular a Santa Escravidão de Amor. E existe um livro chamado Carta aos Amigos da Cruz, que ele escreveu a uma confraria dos Amigos da Cruz. E assim diz São Luís: regozijai-vos, pois, e exultai de alegria, quando Deus vos tornar participantes de uma cruz particularmente pesada. Como é pesado, caríssimos irmãos, para os senhores não estarem aqui na igreja, hoje que é domingo, dia do Senhor. Sem quase dar por isso, vós tornai-vos assim nos destinatários privilegiados daquilo que o céu e Deus mesmo têm de mais precioso, o grande dom de Deus, que é a cruz. Os sofrimentos que Deus nos envia no mistério da sua providência. Hoje, nós sofremos essa situação toda, triste, de estarmos ausentes naquilo que nós mais amamos, que é o santo sacrifício da missa. Se compreendesseis o seu valor, mandaríeis celebrar missas, faríeis novenas diante dos túmulos dos santos, e empreenderíeis longas viagens, tal como eles também fizeram, para alcançar do céu esse presente divino, a cruz, o sofrimento. Para o mundo a cruz é loucura, infâmia, é um absurdo, fanatismo, falta de bom senso. Mas deixai falar esses cegos, a cegueira que os leva a olhar a cruz com olhos apenas mundanos e a julgá-la negativamente, reverterá a vosso favor. Sempre que o seu desprezo e perseguição nos trouxerem alguma cruz, estarão a oferecer-nos brindes e colocar-nos num trono, a coroar-nos de louros. Assim, caríssimos irmãos, entendiam os santos o sofrimento, o amor à cruz. Não é contraditório falarmos do sofrimento e da alegria nessa liturgia de hoje. Dessa alegria em meio à dor da quaresma, em meio à penitência da quaresma. Não, porque uma coisa está unida à outra. Seria vergonhoso para nós se fugíssemos do sofrimento, da dor, da cruz. Porque como seguimos a nosso Senhor crucificado, que sofreu e padeceu por nós as injúrias, as blasfêmias, as irrisões, a flagelação, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz, a sua crucifixão, e nós fugíssemos do sofrimento, da dor
e da cruz. O sofrimento é a grande escola de santificação da nossa alma, onde nós vamos renunciando a nós mesmos, vamos abraçando a nossa cruz e vamos nos conformando com o nosso Senhor crucificado. E para terminar, caríssimos irmãos, eu gostaria de falar de uma santinha lá de Portugal. Não é a Santa Jacinta, é a Beata Alexandrina. Nasceu em 1904. Quando ela aconteceu um fato que mudaria toda a vida dela. Certo dia, estando em casa, 3 homens começaram a forçar a porta da sala da sua casa, até que conseguem arrombar aquela porta, e eles tinham um desejo ali de ferir a pureza daquela criança. Tinha um desejo impuro de abusar daquela criança. E a Beata Alexandrina, num ato heróico, ela salta da janela, querendo conservar a sua pureza, a sua caridade e não ofender a Deus nosso Senhor. Ela salta de uma janela de 4 metros de altura. E aquela queda vai lhe causando mais e mais complicações na sua saúde. Quando tinha 19 anos, a Alexandrina ainda conseguia se arrastar para a igreja. E ela gostava muito de estar na igreja, adorando o nosso Senhor, fazendo visitas a nosso Senhor sacramentado. Mas aos 21 anos de idade, a Beata Alexandrina já não conseguia mais andar. Ficou tetraplégica e passou 30 anos sem sair da sua cama. 30 anos. Ela pediu que se abrisse no quarto uma janela, onde ela pudesse ver a torre da igreja e pudesse da sua cama adorar nosso Senhor. Então, durante 3, 4 anos, ela pedia muito a Nossa Senhora a graça de curar, de ser curada para voltar a fazer visitas a Nosso Senhor na igreja. E certo dia ela disse assim: Nossa Senhora concedeu-me uma graça ainda maior. Depois da resignação completa à vontade de Deus. E por fim, o desejo de sofrer. Então ela fez da sua cama um altar. E dali da sua cama ela oferecia os seus sacrifícios, as suas dores a Deus nosso Senhor. Em reparação dos ultrajes, dos sacrilégios, que nosso Senhor dia e noite sofre nos seus sacrários. E dizia a Beata Alexandrina: Jesus, tu és prisioneiro no tabernáculo, e eu, por tua vontade, prisioneira na minha cama. Far-nos-emos companhia. Então, Beata Alexandrina, durante 13 anos da sua vida, vai se alimentar somente da Santíssima Eucaristia. Mas fica para nós esse ensinamento de mesmo distante fazermos a nossa adoração a Deus, de mesmo distante fazermos a nossa comunhão espiritual, de mesmo distante nos unirmos a Deus nosso Senhor, ao seu querer, sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar, mas amar e adorar a santa vontade de Deus. Que nesse momento que estejamos padecendo esse sofrimento, essa dificuldade tremenda no nosso país. Alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos, porque Deus nosso Senhor, no mistério da redenção, Ele vai vencer a morte, o pecado, a enfermidade e a generação de uma vida nova.
E nós cremos, esperamos que dias melhores venham para nós e para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.